10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Ô, Tião Macedo, bom dia, tudo bem? Como é que vai o amigo? Bom dia, Beto. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta. Grande Tião, no corre, No né, corre Tião? da vida. Trabalhando bastante, né, Tião? Graças a Deus. Como é que tá o movimento? Como é que você tem observado o movimento político aqui na cidade, hein? Rapaz, Ont- 6 meses de governo. Ontem nós vimos, inclusive, né, Tião? Ontem nós vimos, inclusive, essa situação colocada do PNAE. Eu queria que depois que você falasse a respeito disso tudo aí, você, inclusive, que faz parte do governo. Ô, Tom, eu vou me posicionar diferente aqui, viu? Tô saindo fora do vídeo aqui, mas não tem problema. Você me enquadra de novo aí, né? Vamos falar aqui do PNAE de novo, né? Trazendo informações a respeito desses subsídios aí, né? Dos vereadores, né? Se o STF aprovou, né? Não é nada irregular, né? Então não tem nada irregular, né? As pessoas podem entender até diferente, mas não tem nada irregular. 10 e 14, Tião. Pois não, Tião. Beto, no nosso cumprimento aqui, nós temos muito para falar. Vamos lá. A tua pauta hoje estava quente para a gente discutir. Tem um monte de coisa aqui. Eu, assistindo uma parte do programa, parece que nós estamos no semestre do corte. Tramontina. Isso é muito perigoso se não for criterioso. O corte sempre, quando é tomado, ele tira algum direito, tira alguns serviços, reduz alguma coisa se não for equalizado com um outro programa, um outro projeto. Então é muito sério isso. E eu estou vendo que não está passando pela Câmara essas discussões. Lá vem o corte e depois vai para a Câmara. Tá, o Babá tem reclamado muito disso. Então isso é um problema muito sério, porque antes da eleição, acho que não tive aqui, até eu coloquei que a gente tinha que mudar o relacionamento. Eu fui candidato a prefeito. Sim. E uma das nossas propostas era mudar esse relacionamento com a Câmara, que evitaria todo esse desconforto, toda essa discussão que a gente perde horas e tempos e perde a oportunidade de acertar, porque quando um projeto ele não é discutido com a sociedade como um todo, quando um projeto ele não tem o aval da maioria, ele está fadado, ele não está pela maioria, pelo simples fato de ser contra. Principalmente num caso como o Sertãozinho, que nós tivemos uma eleição com 86% de quase voto pro 86, vencedor. Agora, com 6 meses, você já vê uma Câmara gritando. Você vê a sociedade tomando conhecimento disso agora, não se posicionou. E são muitos os fatos. E a administração pública é diferente da administração de uma empresa. Aqui nós estamos tratando com vida, nós estamos tratando com venda. Se você deixar de comprar 2 parafusos, você deixa de produzir uma peça esse mês. No mês que vem você compra 4 parafusos, você dobra a sua produção e repõe aquilo que está esperando essa demanda. Vida não espera a demanda quando é na saúde. Educação, passou um ano com uma educação prejudicada, ela vai condenar o resto da formação dessa pessoa. Então são coisas que o setor público cuida, e por isso que é uma atribuição do setor público, porque o setor público não tem como finalidade objeto o lucro, o resultado econômico. O setor público tem como objetivo, como resultado final, prestação de serviço de qualidade, manutenção das condições de vida da sociedade. Então é esse olhar que a gente tem que eu tomo cuidado quando eu analiso política. Eu sou economista, eu não posso comparar uma gestão de uma empresa com uma gestão de uma prefeitura. Sim. Todas têm suas responsabilidades atribuídas por lei. Portanto, elas devem ser cobradas na forma da lei. Agora, cobrar atividade, resultado econômico dentro de uma prefeitura, eu posso ter uma prefeitura sobrando em caixa um monte de dinheiro. É só deixar de prestar alguns serviços. Cortar alguns serviços que a prefeitura faz, você vai ter sobra de caixa. Isso é vantagem? Não. Pergunta para quem mora na periferia, para quem precisa do setor público. Pergunta para quem recebe salário mínimo. Pergunta para quem entra em todas as filas de serviço público. Seja UPA, seja assistência social, seja segurança. Deu corte, é complicado. É muito complicado. E eu vejo isso, que não está se respeitando a Câmara Municipal. Eu falo com bastante tranquilidade, porque eu converso com o prefeito, a minha vida, eu faço oposição, não faço oposição. Eu nunca fui eleito.
Mas eu manifesto a minha posição contrária ou a favor, pensando no bem-estar público. Eu não tenho... Você nunca viu aqui eu defender uma cor porque você é dessa cor. E, aliás, tem algumas pessoas, mas você conversa, viu você lá com o Zezinho? Vai ver, já vai com todos os prefeitos que tiver em Sertãozinho. Tem que ser assim. Procurar a gente para conversar, que tentar buscar a solução para a cidade. Graças a Deus eu tive o respeito e tenho o respeito dos prefeitos que passaram, porque aqui com todos eu conversei. E eu estou aqui no PT desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. Desde 83, 82. Eu voltei para Sertãozinho em 83, que eu estava estudando fora, que foi coincide com os anos de fundação no início da década de 80 do PT. Eu ajudei a fundar o PT de Uberlândia. Olha aí. De Sertãozinho aqui, o João Rocha, o Nardelli, o Gino Grilli. Geraldinho. Não, Geraldinho não estava aqui ainda. O Negrão, o Edivaldo. Essa é a turma que eu lembro. O Gino Grilli. Edivaldo já nem tá mais entre nós, né? Hã? Ah, não. Edivaldo tá. Negrão tá, conversei com ele ontem, pelo amor de Deus. Tô lembrando do Evaldo. Ah, tá. Então, esse pessoal que fundou o Partido dos Trabalhadores aqui. O Bitu. Bitu, seu Jamil. Que faleceu defendendo o PT até o fim. O Nardelli também até foi candidato uma vez, né? Sim, mas ele na verdade foi eleito por outros partidos. O Bitu não foi mais candidato, ele sempre foi. Sempre defendeu. Sempre parava ali perto da loja para conversar comigo sobre política. E então, o Paulinho já pensa totalmente diferente do pai. Não pensa não, viu? Depois eu te mando as mensagens que ele troca com a gente. Sério? Ele aprendeu um pouco com o pai. Ah, bom. Às vezes a pessoa tem umas atividades profissionais que leva a pessoa a uns posicionamentos, mas ele se posiciona bem politicamente pelo que a gente conversa. Então, Beto, quando eu tive aqui, disputei na eleição, eu colocava essa necessidade. A gente muda, você oxigena o governo. Agora você tem uma secretaria formada por empresários. Conheço todos. Paulo Galo, trabalhei com ele como presidente do SEIS. O Liboni, conheço ele de muito tempo. Então, vai citando. A chapa do MDB só tinha empresários. Né? E o meu medo é a gente se emaranhar mais do que já está nessa gestão empresarial. Eu falo que eu conheço porque o Paulo trabalhou comigo numa entidade que não era lucro. Não visava lucro. Era o Centro das Indústrias, era representativa. E ele sabe fazer. Ele é bom nisso. É muito inteligente. Então, mas quem determina o rumo é o capo. É o chefe. Então, esse é o cuidado. E o Zezinho é uma pessoa muito inteligente. E ele precisa abrir o olho para isso. Porque ele, outro dia, conversando com ele, falou que ele tem uma finalidade mesmo, que é resolver o problema da Santa Casa. Ele quer fazer a Santa Casa. Santa Casa, que é obsessão. É obsessão. Bem. Faça. Mas vamos ouvir as outras partes. Vamos ouvir quem precisa do trabalho, quem oferta o trabalho, quem administra o trabalho. Esse serviço. Né? Vamos ouvir a casa do povo. Nós temos que aprender a respeitar as câmaras municipais. E olha que nós não temos nenhum vereador do Partido dos Trabalhadores eleito. Mas nós temos que respeitar quem teve 1.000, quem teve 500, quem teve 400, quem teve essa quantidade de voto, que eles representam a sociedade. Se eles falharem com a sociedade, o voto vai cair e não vai ser eleito. A população não é burra. Ela pode errar com o outro. Errar com o mesmo é muito difícil. Mas você não pode. E fica mais caro também. Tião, mas você não pode ter uma Câmara Municipal também, que tem 19 vereadores, que só 3, 4 que levantam para falar alguma coisa. Mas é a questão de fidelidade. Nós estamos no começo do governo. Você rachar com o governo, com 6 meses de governo. Mas ninguém está falando em rachar. É poder falar aquilo que está acontecendo. Mas eu tenho visto alguns vereadores falando e os outros estão calando. Quem cala consente. Então não está tendo uma defesa ferrenha. Não está tendo defesa na Câmara. Não, mas também não está tendo defesa e tem 4 só que falam também. Não, 4. Na eleição passada teve 4 que falaram e derrubaram o prefeito. Sim. Porque ele não tinha defesa na Câmara. Sim. Então é essa a questão. Então, quem cala, consente. Hoje tem um que defende, que é o Léo Meira. Ele defende, sim. Ele levanta toda vez e fala. Quem cala, consente. Sim, não tem a dúvida disso. Então, hoje eu tenho claro que só tem o Léo Meira que está defendendo o que está acontecendo.
É a visão que eu tenho de política. Não, só que mas na hora do voto, eles vão lá e votam. Ainda não teve isso. Por quê? O prefeito tem um cacife de 86% de aprovação. E ele está fazendo muitas coisas assim. Esses dias o Babá estava reclamando que as coisas estão sendo feitas assim por decreto e não tem passado nada na Câmara Municipal. Então, aí vai ficar para esses vereadores que estão apoiando que eles vão ser cobrados por isso. Eu acho que ontem eu vi a fala do Babá, eu achei pertinente toda a eloquência que ele tem de discurso. Mas aprendeu muito. Mas ele está cobrando justamente que a Câmara... O que ele quis falar para mim, que eu entendi lá, é que a Câmara precisa ser ouvida. Bom, na segunda-feira ele falou isso aí. Que a Câmara precisa ser ouvida. Ele falou, dependendo do que acontecer num processo, como é que fala? Não é processo porque não saiu ainda, né? Mas é numa intenção de processá-lo por algo que ele disse, se não for processado, ele falou assim que tem muita gente dentro da Câmara que vai ter dificuldade de convivência com ele. Não, é um processo dentro da Câmara para o decoro parlamentar. Ele, pelo que eu vi até agora, ele manteve. Manteve o decoro. Ele tem liberdade como vereador. E ele disse que não vai mudar uma vírgula. Então, se ele eu não vi até agora. E tem mais, e ele falou que ele vai 2 vezes por semana lá na Prefeitura Municipal falar com o prefeito. Não, e o prefeito fala, eu percebo isso. Conversa, agora ele precisa ouvir. Falar é uma coisa, conversar também é uma coisa, ouvir é outra. E ouvir como? E aí também, eu falei no programa passado, sim, a Câmara, ela tem que se impor. Tem que criar comissões especiais para cada assunto. Não adianta o Babá ficar discutindo sozinho. Vai ser o Babá que vai... O nome dele fica saindo. A partir de um momento que mudar, o Nilton é inteligente, ele sabe disso. E ele pode salvar como sendo um dos melhores vereadores, presidente de Câmara dos últimos anos. Eu digo dos últimos anos, porque desde quando passou a velha guarda lá, que a gente tinha uma Câmara que dava inveja, eu era oposição ao Nardelli, que ele era da Arena. Antes, depois do PT. Mas ele tinha posição política, você discutia política. Dava gosto de falar com ele. Formava comissões naquela época. Vereadores que nós éramos depois. Eu era jovem. E jovem, para falar besteira, era a coisa mais fácil. E quem permanece até hoje é o José André Roberto Mazio Nanico. O Mazio é uma pessoa que levanta e fala sempre também. Também. Então, se você tem condições de mudar o modus operandi, ou a gestão, o status quo da Câmara, o jeito de fazer, né? É você desfulanizar as soluções e fazer aquilo que a Câmara é. Ela é a representação do povo. Então a decisão de lá tem que ser pela média, no mínimo. E não se impor com a carteirada de base de apoio, que é o que nos últimos anos você tem a Câmara. Se o prefeito tem a base de apoio dele na mão, ele passa tudo, nem discute. Esse é o problema. A partir do momento que a Câmara sentar, os líderes chamar o presidente e falar assim, vamos a partir de agora adotar uma conduta, a gente pacifica esse fulanismo e vamos trabalhar a Câmara como ela deve ser, representação do povo e todas as partes dos seus vídeos. Então nós vamos discutir, por exemplo, o corte de repasse para a Santa Casa, que cair na nossa mão aqui. Como que nós vamos discutir? Chama os líderes e vamos levar isso. Convém, já tem decisão formada? Dá para pacificar? Não. Vamos formar uma comissão de estudo aqui para resolver isso? Para a gente apresentar uma proposta da Câmara e não do fulano? Porque o que está acontecendo, só para concluir, Beto, o que está acontecendo é um vereador, ele acha que ele sozinho está levando, está carregando a bandeira e no fim, quem leva os louros da glória é o prefeito. E a Câmara some. Se você perguntar uma iniciativa da Câmara que foi implantada nos últimos anos, nos últimos governos, poucas pessoas saberão responder. Qual, Beto? Iniciativa da Câmara. Iniciativa da Câmara? Surgiu de lá. Eu não... Propositiva. Tem bastante coisa. Mas como é formalizada, como é um cara só, não se faz questões de divulgar. Agora, quando você leva a propositura do, vamos citar, foi citado aqui, do Babá, ou do Mortadela, ou do Zezinho, do Mazia, eu disse, seja lá quem for, a partir do momento que ela passa a ser uma decisão de grupo, ela passa a ser defendida por todos. O Mazia, inclusive, levantou um assunto, ele, acho que o Babá também, por conta, inclusive, até da própria comissão que eles fazem parte, dessa nova estruturação
do funcionalismo público, né? Advertiram, inclusive, o governo municipal e parece que voltou lá novamente lá para o executivo para poder dar uma mudada na coisa, que do jeito que estava a coisa ia ser feita errado. Eu não posso opinar porque eu não conheço o projeto, mas só de levar essa iniciativa de parlamentar, de ser parlamento, de conversar, de discutir o problema antes de fechar a porta, porque é esse ou aquele, já é um ganho para a sociedade. Não tem a dúvida. Não é da Câmara, disso. é um ganho da sociedade. E a evolução da nossa Câmara, eu converso muito, ultimamente tenho conversado muito com o Maser, que ele faz parte da academia. Sim. Acaba as reuniões, a gente Vocês ficam conversando. Ficam conversando. E a gente vê, ideologicamente, politicamente, já discordamos muito tempo na nossa vida. O Nanico surgiu fazendo oposição ao regime militar. E muito. Depois ele deu umas guinadas, foi para lá, apoiando. Tá livre. Hoje eu falo assim, o Nanico tá livre, ele já viveu, já vibrou e sofreu. Nessa última eleição para presidente, ele teve muito livre também, viu? Ele tá muito livre, então a gente conversa sem paixão. E então, nessa administração atual agora, parece que ele tá bem livre também. Então viu? Agora alguém do PT vai falar, o Tchon tava elogiando o Nanico. Não, eu tô falando de. Mas e o que tem? Não, mas o pessoal secretariza. Eu falo de qualquer vereador, por exemplo, falei aqui no começo, o pronunciamento do Babá ontem, e na segunda eu não vi, mas pelo que você falou. Na segunda ele foi. Tirando a eloquência, que é característica dele, que às vezes o pessoal acha que ele está brigando, ele expôs o que realmente está acontecendo, expôs os riscos que está acontecendo. Então, hoje, pelo que a gente vê na mídia, vê aqui vocês, vê o que a gente conversa na rua, a gente pensa que é governo de corte. Ninguém falou do que está sendo feito e do que vai ser feito. De novo. A não ser o caso da Santa Casa, que é uma promessa de 16 anos atrás. 16 anos, hein? É mais ou menos, 4 governos eu faço ao redondo. Não foi no começo do governo que falou, mas já era um sonho. Então é 16 anos. Então, o que a gente tem hoje? Nós estamos discutindo isso. E o Tuca esteve aqui e mostrou uma outra realidade. Eu estava fazendo um resuminho, que eu falei, vai lá, vai que o Beto está sem pauta hoje. Tô não. E aí só eu sei que não só, mas você tem que estar preparado para. Tem umas 3 pautas aqui para você. Eu tenho 4 cortes aqui hoje, que comentou esses dias, Sergiãozinho. Diga lá. Corte no repasse da Santa Casa, corte da liberdade parlamentar, foi falado ontem. O vereador, que foi o Babá que falou, fez um pronunciamento reclamando que existe tentativa de calar os vereadores. Ele falou assim, ele lembrou de 2017, quando tentaram calar ele e não vão tentar calar ele de novo com ameaças. Ele fala, mas calar por quê? Porque ele está falando que faz 6 meses que o governo está sem uniforme. Calar por quê? Está parado na areia, trocar a areia dos parquinhos, o kit escolar, né? A UPA superlotada depois do show do Mutirão. É a realidade, esse é o papel do cara. Então, é cortar a liberdade parlamentar quando você fala que não é para fazer isso. Quem votou no Babal tem certeza que está contente dele estar fazendo isso. Não tem a dúvida. Então, corte na limpeza pública. Trocou-se empresa sem preocupação de acolhimento dos desempregados. Eu vejo tantas cidades que nós temos participação em governo, que é consultado, que quando vai fazer isso, a primeira coisa eles chamam a empresa, fala assim, tem esse pessoal, vai dar para alocar, vai dar para... Não, corte na limpeza pública e cobrando no IPTU. Sim, então, mas... o problema, por quê? Foi feito pensou no corte. É isso que eu estou te falando. O corte, Beto, às vezes não, muitas das vezes é necessário. Mas ele tem que ser um corte com perspectiva de mudança. Mas você cortar a pessoa pagando, aí fica difícil, né? Corte no vale alimentação. É o caso que vocês estavam falando aqui. Trocou o vale alimentação por um kit de alimentação. Como que esses profissionais vão fazer isso? Vai levantar 6 horas, 5 horas da manhã para levar a matula? Como a gente falava na roça, né? Ou aquele kit vai ser as merendeiras que vão fazer? Rapaz, isso aí tá dando... se elas estão proibidas de comer a mesma comida que... O Babá fez ontem uma denúncia, né? Ele fez uma denúncia ontem, que é uma denúncia perigosa, porque o programa PNAE é um programa, você não vai poder usar esse alimento do PNAE pela empresa
que ganhou a licitação para fornecer essa merenda escolar. Ele abriu uma CI aí. E está usando, inclusive, segundo ele, está usando o próprio público, inclusive, para poder estar fazendo tudo isso, que é de maneira totalmente irregular. Sim, sim. Então, são coisas, é por isso que eu estou falando, o corte, às vezes é necessário até na gente, às vezes você tem que abrir a barriga. É a dúvida. Você tem que tirar o coração para fora. Não tem a dúvida. Então, esse corte tem que ser muito criterioso. E no setor público, ele tem que ser discutido com a sociedade, gente. Né? Eu trouxe uns dados, para você ver, e eu não vi ninguém argumentar esse corte. Eu vi o provedor da Santa Casa aqui falando, o Tuca, ouvi o prefeito falando, ouvi alguns pronunciamentos de vereadores, eu vi algumas pessoas na rua que são amigos que a gente conversa. E na eleição, eu usei esse dado, eu falei aqui, dos repasses dos governos do Zezinho, do Nério, do Zezinho e Wilson. Né? Para Santa Casa. Repasse da Santa Casa. E hoje eu vejo uma preocupação muito grande, porque fala-se em corte e ampliação. Você não pode fazer ampliação cortando na saúde. Não no orçamento da saúde, na saúde da população. E quando eu vejo que as iniciativas da saúde por exemplo, transferência dos casos do cateterismo para o HC. Voltar num passado, né? Que... Nós temos um caso que acontece aqui em Sertãozinho, que a Santa Casa ganha com isso, a população de Sertãozinho ganha. Pontal contrata serviço de Santa Casa em Sertãozinho. Eu falei isso aqui, inclusive. Eu fiquei sabendo por vocês. Fiquei sabendo. O custo de 2.000. 2.500. O SUS ia falar-se uma parte, era R$800. R$800. A prefeitura de Pontal cobra o resto. A população está sendo atendida. Não tem a dúvida disso. Agora você imagina na hora que você transferir isso para Ribeirão Preto, para o HC. Vai virar uma bagunça de novo. A fila, o pessoal desassistido. O cara que tinha que aqui em Sertãozinho, ele faz isso em 2 horas, 3 horas no máximo, para ir na Santa Casa para ser atendido, para marcar tal. Ele vai ficar o dia inteiro, pelo menos um dia. Ele tem que ir lá para marcar e voltar depois para ser atendido. Tá? O que a população de Sertãozinho ganha com essa medida? Não é só isso, não. É angioplastia. Sim, cateterismo. Estou citando estou falando para você. Né? Senão a gente vai ficar falando só tem do AVC. Aí eu fiz esse estudo aqui eu fiz na eleição, para disputar a eleição. Né? O Zezinho, no primeiro governo, no governo dele de 2005 a 2008, ele passou em valores descontado a inflação. Estou trazendo o valor presente do fim do ano passado. 32.504.000. O Nério assumiu de 2009 a 2012, descontada a inflação. Isso ao ano? Não, os 4 anos de governo. Não, 32 não. Estou falando em moeda corrente. Naquela época, em valores nominais, foi 34 milhões. Descontada a inflação do período, daria 32 milhões, né, no ano. O Nério, ele, descontada a inflação, mais que dobrou, foi 75 milhões. O Zezinho aumentou, foi para 102 nos 4 anos de governo dele, de 2013 a 2016. O Zezinho manteve, de 2017 a 2020, 102.113, em valores sem descontada a inflação. Entendi. O Wilson, de 2020 a 2024, aplicou 148.330.000. Eu tenho uns números diferentes. Descontado a inflação, não, você tem um valor nominal, você deve ter. Eu tenho 156 milhões. O Wilson passou 176 milhões em 4 anos. 150. Bom, não, 176. 176 milhões o doutor Ilcinho passou. Esse é o número que eu tenho. Pode atualizar, que está errado. Depois eu te passo. Mas que seja 150. Tanto é que foi feita uma comparação assim, que em 16 anos de governo, o Zezinho de Mendes passou 330 milhões.
Isso. Em um ano, o doutor Ilcinho passou 176. Não foi. Bom, estou trazendo a valor descontado da inflação, estou trabalhando com isso. Tá. O Wilson, em um governo, ele passou 148.330.212, descontado a inflação nesses 3 meses dele. Deve ser por isso que está a diferença. Nesses 3 anos eu descontei a inflação anual. Entendi. O repasse do Zezinho, somando os 3 governos dele, deu 237.050.213. Você, fazendo uma média anual, o Zezinho aplicou, descontada a inflação, 79 milhões. Passou Ou pouco. seja, 46,73% do que o Wilson aplicou. Mas você vai falar, mas no governo do Wilson teve pandemia. Não, mas o governo do Zezinho no último ano pegou pandemia. Pegou também. Então teria 2 anos para você fazer a diferença aí. Então, essas questões de repasse de Santa Casa é corte que está sendo feito. Não é adequação orçamentária. É Tramontina pura. E para cortar dinheiro em saúde, você está cortando não é na estrutura. Não, você está deixando de atender o povo. Aquele cara que vai ficar doente em casa. Sim, vai morrer em casa. Vai faltar, ou na hora que for para a Santa Casa vai ficar mais caro, porque está mais, e vai ter menos remédio, porque tem menos dinheiro. Quanto mais você demora, você não faz medicina preventiva, você cai no hospital. Quanto mais você demora para ir, mais caro é a sua conta. Isso é básico. Então, eu estou aqui, não é um cara de oposição, até porque eu nem tenho condições de fazer oposição, porque eu não tenho mandato. Mas para tentar fazer com que se discuta a realidade, gente. É hora de sentar e parar com essa birrinha. Esse joguinho de Corinthians e Palmeiras. Quem está perdendo é o pessoal que está na geral. É aquele que mora na periferia da cidade. Não é dúvida. É aquele que tem um subemprego, ou aquele que não tem emprego. É aquele que um da família trabalha para sustentar 4. Esse é que precisa da saúde pública. É esse que está sofrendo com esse eu vou cortar na saúde. Nós temos que ampliar a verba para a saúde, buscar em outras formas de arrecadar, para jogar na saúde. Porque senão você não tem uma população apta a pensar, uma população apta a viver, uma população apta para ser feliz sem dor. Então, é essa preocupação que a gente tem quando a gente vem conversar sobre isso. Beto, nós estamos num momento tem muita gente. Câmara, e aí eu pediria, Babá, você que está... O Nilton tem capacidade de fazer essa conversa, que ele é uma pessoa muito sensata. Ele puxar à frente, não deixar virar essa guerra que pode virar lá dentro da Câmara. E a Câmara se tornar proativa e cobrar o que ela tem de direito de ser cogestora, de auxílio da administração, não só fiscalização. Câmara não tem só o papel de fiscalização. A Câmara pode propor leis, ela pode ser proativa, ela pode apresentar sugestão e não propor só gastos. Então, e aqui nós já temos um orçamento dado do município. Mas nós não estamos vendo uma Câmara proativa, não, viu? Porque não. Precisa mudar a história. Não é essa Câmara, não. Nós estamos com esse vício aí há anos. Não tô... Há mandatos. Eu acho que agora nós temos essa configuração, só que a situação hoje é mais complicada. Porque aquilo, se alguém está criticando a Santa Casa, o serviço de saúde, é porque não está bom. Teve o prefeito que ganhou, o prefeito que perdeu a eleição era médico. Trabalhou com saúde, repassou verba e perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Agora, se o prefeito que ganhou, 86%, cortar essa verba sem apresentar a prestação desses serviços, no mínimo iguais, sabe o que é? Não vai ser igual, porque já está cortando exames, você vai ter que fazer em Ribeirão Preto, pegar fila de lá, pegar fila de lá, bem maior que a nossa. Isso se o ônibus não quebrar, né? Também. Não, mas então, Beto... Porque o ônibus de vez em quando quebra, né? Um ônibus ruim, qualidade péssima, que tem que ser trocado, inclusive aqui nessa cidade, para que possa dar condição para essa pessoa ir até Ribeirão Preto, pegar essa fila enorme que você está falando, para poder fazer o seu exame. Isso que acontecer. Eu tenho um amigo que ele é secretário num município aqui perto. Ontem ele foi para o HC para fazer uma cirurgia. Falando com ele, que ele está vendo agora é a época das emendas, o secretário procura a gente. Aí ele falando comigo, ele falou: Tião, não dá para a gente conversar aqui, que eu estou na Santa Casa, estou esperando uma cirurgia. Quando foi 9 horas da noite, ele me ligou,
que ele foi devolvido para casa. A ambulância levou ele para casa sem fazer a cirurgia, porque tinha uma máquina quebrada e ele não pôde fazer a cirurgia. Absurdo. E não podia transferir para um outro local. Absurdo, absurdo. Então, é isso que a gente vai estar sugestando à nossa população, que é tida como um município da maior arrecadação per capita da região. E eu quero aqui, inclusive, provocar você numa outra conversa aqui, numa outra pauta. Que também o STF, ele derrubou, inclusive, já é lei, não adianta fazer agora aquela politiquinha de quem não tem as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Acabou essa mamata daqui para frente. Desaprovou as contas por um motivo ou outro. A Câmara Municipal não pode mais fazer política em cima de contas desaprovadas de prefeitos que não cumprem o que tem que ser cumprido, o que manda a Constituição. Acabou. O senhor sabe disso, né? Não existe mais isso. Então acabou aquele negócio assim, ó. Deixa eu contar ali, eu tenho 8, eu tenho 10, eu tenho... Quantos vereadores tem? Tem 17. Para aprovar, tem 19. Para aprovar precisa X, precisa não sei o quê, e você conversa um, leva outro, e vai não sei o quê, e coisa e tal. E no fim das contas, politicamente, você livra o cara. Sim, o Tribunal de Contas deu parecer contrário, não aprovou, os vereadores politicamente absorvem. Acabou isso aí, não existe mais. Desaprovou... Tá desaprovado. Não tem mais para onde correr. Vai se defender na justiça, não tem mais onde ir. Tá desaprovado. Sabe o que vai acontecer com o prefeito, que acontecer isso com ele agora? No mínimo, ele vai ter aí a punição de ficar inelegível por tantos anos. Então, Tião, eu acho que essa posição foi uma posição muito assertiva, inclusive, da administração, do tribunal. E que já advertiu a atual administração no começo do ano, se bem que tem o ano inteiro para trabalhar e corrige e tal. Não, tá fácil, mas já advertiu. Sim. Já teve uma advertência, que não estava aplicando o que tinha que ser aplicado na educação. Sim, sim. Você sabe disso. E isso aconteceu já aqui em Sertãozinho. Mas eu já expliquei também, como você já explicou, que tem um ano inteiro para trabalhar. O exercício é do... um ano inteirinho. Não. Às vezes você chega com dificuldade no primeiro mês, você tem que estourar aquele mês para compensar. Sim, o que é muito normal. E mesmo início de ano legislativo. E mesmo porque se trabalha, por exemplo, no primeiro mandato com o orçamento anterior, né, do governo anterior, né? Então tá valendo. Infelizmente é isso. Mas só que nós vamos abrir o universo aqui. O leque. Eu estou muito preocupado com essa briga do judiciário com o legislativo em Brasília. Então isso é uma forma de o Tribunal Supremo dar um aviso para vocês. Ó, tem coisa aqui que a gente pega todo mundo de vocês. Pega a base. Vocês vão querer levar isso? Isso o Brasil não ganha com esse tipo de disputa. Mas o tribunal nessa acertou quente. E precisava ser feito isso, porque é uma vergonha você ver todo mundo na cidade sabe que foi errado, que é errado e tal, vai lá na Câmara, o cara tem maioria, apaga tudo, passa a borracha. Aqui não estão falando é o que está acontecendo, né? Estão falando de todos os municípios. Isso mas vem acontecendo muitos anos. Está acontecendo. Muitos anos. Né, aqui agora saiu o prefeito, que é meu amigo, Marquinhos Soriano, tinha uma conta desaprovada em 2022, foi de aprovou. Não vi a peça, não sei se é por bem ou por mal, se foi justiça ou não foi justiça, mas é possível. Do jeito que pode ser justiça dele, pode ter um acordão lá. Eu lembro quando a Ana Paula era vereadora e ela fez uma briga aqui que ela não aceitou um aumento do subsídio, ela devolvia todo mês. Moscatelli fez isso também, né? Ele não era vereador nessa época. Não, mas quando ele foi vereador também, que teve lá, ele fez isso também. Ele comprou essa briga também. E aí ela teve que fazer a defesa. Sabe o recado chegou? Tem que pegar um desses advogados aqui, de lá,
Senão você está perdido. Então, essa é a justiça, esse é o perigo. Agora, nós estamos abrindo a discussão, nós temos o poder no Brasil é constituído por três poderes. Livres, independentes e parceiros, assim. Tá. Então nós temos legislativo, judiciário e executivo. Judiciário. E nós temos o judiciário e o legislativo brigando com o executivo e como ele perdeu, não tem a parcimônia do judiciário, ele está atacando lá. O judiciário só deu uma agora, essa aí foi pequena. Para mim, esse é o melhor cala-boca e mais rápido que eles conseguiram, porque ele mexeu com a base inteirinha. Tem vereador que não sabe disso ainda. Ele vai chegar nos capos. Vocês estão ferrando nós aqui embaixo. Na hora que ele joga agora, vamos assumir. E tem que ser. O vereador vai cobrar do Congresso. Vai cobrar do Congresso. Vai lá no Congresso, na base. E o Congresso precisa aqui, porque aqui é a base. Na base. Perfeito. Você viu ontem. Revogado, não aprovaram o veto, derrubaram o veto do presidente, que é para aumentar imposto de rico, que não paga nada de imposto pelo que ganha. Derrubaram. E a população nem sabe discutir isso. E ainda o pessoal ainda usou aquele argumento que usou o ministro da Fazenda, né? Que falou: quem tem que pagar mais imposto é quem mora lá na cobertura. Na cobertura. Quem paga imposto no Brasil é quem mora no sótão. Quem mora no primeiro andar, mora nós pagamos. Agora, e quem mora na cobertura paga igual quem mora no sótão. E tem partido aí que está querendo voltar, que votou contra quem ganha até 5 mil de renda não ser isento de imposto, e votou favorável ao rico não pagar. Quer dizer, cobra do pobre e o rico ele defende lá. Por isso que eu falo, na hora de votar, gente, presta atenção. Deixar muito bem claro que ninguém é contra a pessoa ser rica, não, pelo amor de Deus. Eu quero pagar imposto. Eu também. Meu sonho é pagar imposto, mas não esse imposto que eu pago e o grandão não paga. Eu acho que todo mundo deveria pagar conforme o tamanho da perna, né? Então, mais ou menos isso. Por exemplo, o cara arrecadou mais, ele paga mais, ué. É essa a discussão. É um negócio terrível. A hora que eu vi o negócio da IOF também, eu falei assim: não, isso é pra acabar também. Não, é pra acabar. É pra acabar. É pra acabar. Tanto é que o ministro tirou aí 7 dias de férias aí pra ele pôr a cabeça dele, porque os caras estavam massacrando a cabeça do ministro, né? Mas eu sempre falo, a história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Nós vamos continuar lutando por isso. Um dia a gente ganha. Você pensa que o salário mínimo foi de graça, que ele foi implantado? A abolição da escravatura foi de graça? Toda modificação social que favorece o pobre é muita luta, é muito tempo. Agora, para uma canetada, que o pior já tinha sido feito, hein? Arrumar um presidente que topasse essa briga. Vai lá e veta. A culpa não seria deles, eles podiam subir no palanque no ano que vem, na próxima eleição. Foi o Lula que fez isso, me ajuda aí para minha campanha, financia minha... Você já viu a composição do Congresso Nacional? Quantos empresários, quantos trabalhadores tem? É 3-1, cara. Eu sei disso. É 3-1. E na hora de votar, o pobre de direita vota naquele que vai votar contra ele. Mas vai demorar. A abolição da escravatura demorou. Conseguiu fazer. Não foi uma dádiva, não. Não foi a princesa que assinou lá, não. Foi pressão popular. E é um processo de conscientização. Se você for ver, acho que ela nem sabia que ela estava fazendo. Agora, eu queria ver isso, né? Mas tá difícil, que eu já estou um pouquinho rodado. Mas tem mais uns 30 anos de janela ainda para esperar. Mas tá difícil. O duro é ver o que nós... Tá difícil. Parece que a população do Brasil nos últimos 6 anos emburreceu politicamente. É claro, está na televisão, passa na TV. Não é que o Beto falou, eu vou acreditar nele. Passa os caras lá falando, os a favor e os contra, argumentando, ele está vendo, e depois acredita que
Aquele que pega dele vai dar para ele lá na frente. Eu adoro que os caras chegam na TV com a cara dura. Eu tô vendo os programas agora que estão passando. Ontem tava passando o programa do PSD, que por sinal é meu partido, tava morrendo de vergonha de ver os caras falarem, velho. Porque nós vamos trabalhar por isso, nós vamos trabalhar por aquilo, nós vamos fazer aquilo outro, fazer não sei o quê. Esses caras estão lá há 200 anos, os caras não fazem nada, tchau. E fica de novo querendo enganar o povo que vai fazer, que vai não sei o quê. Pelo amor de Deus. Então nós estamos passando, ó, eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo. Falei, cara, eu no começo, na hora que eu vi a configuração desse Congresso Nacional, eu falei, nós vamos andar na rua, vamos jogar pedra na gente. Agora, graças a Deus, nós temos um sindicalista lá que sabe negociar. Conseguiu passar algumas coisinhas. Mas agora que é a hora da transformação, de dar a virada para acertar, os caras travaram. E está travando, continua travando. E travaram e estão jogando assim. Vai ter que ter movimentação popular, vai ter que ter passeata, vai ter que ter tudo isso. Só essa linguagem que eles vão conhecer. Porque nessa última eleição, agora eles ganharam. Eles aumentaram o número de vereadores, aumentaram o número de prefeitos. Demais. Então, o povo tem que abrir o olho, é nessa condição, na configuração. Não estou falando que tem que votar no meu partido, não, mas vota naquele que defende aquilo que você precisa, aquilo que você representa, aquilo que você é. Não vota porque o fulano indicou, porque te convidou para um churrasco, te convidou para isso. Vota na história. Todos os partidos têm história, né? E no nosso papel, né, enquanto cidadão, nem tanto quanto militante político, nosso papel é, enquanto gente, enquanto católico, enquanto que acredita em alguma coisa, é buscar justiça. Ô Tião, porque a gente, por exemplo, eu vi ontem, até vi uma propaganda do Savenhago Supermercado, o pessoal ainda tá falando de ovo, né? Eu vi no Paulistão lá, né? O ovo tá 6 e pouco, né? Quer dizer, estão falando ainda, o cara me vai na televisão e fala assim, além de ter feito isso, ter feito aquilo, não sei o que, não ter dado a carne, porque não ter dado a picanha, não ter dado não sei o que. Olha que moral que ele tem para fazer aquilo lá, aquele lá. O presidente daquele lá, do partido do outro que tá inelegível. Aí ele vai e fala assim, não, então, falaram que ia você comer picanha, que você ia tomar cervezinha, que você ia não sei o que, coisa e tal. Ainda agora estão querendo tirar o ovo e tirar o café. Fi, pelo amor de Deus, você viu quanto que tá o ovo? Sim. É uma bobagem aquele rapaz lá, uma bobagem aquele homem lá. Como que é que o Lula falou? Quando eu vou encontrar, vamos pegar quem que é picareta, né? Picareta do ovo, a picaretagem do ovo. Um absurdo. Aquilo lá foi sério, que foi orquestrado. Claro que foi. E também não só orquestrado, e se favoreceram para fazer aquilo, porque a partir do momento que eles colocaram aquele preço e não vendeu no Brasil, quem que estava precisando de ovo no mundo? Os States. Os States comprou. Então agora estabilizou lá, precisa vender aqui. Não tem subsídio do ovo. O governo não deu subsídio para o ovo. É um absurdo. O preço disso. Gente, quem mais recebe incentivo é o setor agrícola. O plano de safra. O que o governo fez agora com o setor agrícola foi um negócio maluco. Eu fico assim. Eu conheço pessoas que são do setor agrícola, conheço pessoas que são do setor industrial, converso, trabalho com eles. E eu fico enojado quando você pega um cara defender esse tipo de coisa. Né? E eu estou falando que eu conheço, os que eu conheço, o que eu converso, não defende isso. Eles trabalham no que está aí. Eles não vão fazer qualquer movimento para que levar a gente lá para fazer isso. Pra contar mentira, né, Tonho? Ô, Tião, tô te chamando de Tonho duas vezes. O Tonho tá ali, o Tonho quer falar. Lá, pelo amor de Deus. É um absurdo. Mas, Tião e Tonho da dupla sertaneja. Deixa eu só ler aqui, ô Tião. Posso ler algumas mensagens aqui? O Fernando e a Luciana Baldo estão ligados com a gente, a Cidinha Souza também, o Adriano Buschini, bom dia a todos. 18 de junho, dia do orgulho autista, visa promover a conscientização e a aceitação
do transtorno do espectro autista, o TEA, né? O Adriano, ele faz um trabalho bacana nesse sentido, junto com o pessoal dele, né? Um abraço aí, viu, Adriano? Essa luta é nossa também, tamo junto. Tem que lembrar o corte dos acompanhantes, é outra coisa, é um corte, reduzir o dinheiro. Que bem que isso fez. Esse dinheiro compensa a tranquilidade que dá para as mães, para os pais que têm um filho que deixa na escola um período fora, o acompanhamento, o ganho que isso tem na educação. É essa a história. Eu vou lembrar para você, saiu no momento. Só um minutinho. Eu entrevistei a Elaine falou que não tem corte nenhum nesse sentido. Ué, a secretária, ela falou assim que ninguém tá sem ser assistido. Ué, assistido, eu assisto futebol numa televisão preto e branco. Não, mas quando é assistido é de ter um acompanhante. Então aquele pessoal que foi todo na câmera aquele dia tava mentindo. Eu acho que... Eu acho que não. Você corrigiu. Não, mas então, mas a gente cortou e arrependeu. Por que não fala? Mas nós estamos no momento, é o seguinte, quem é que tá falando a verdade? Não, mas não é. Às vezes ela tá agora se tá assistindo. Sim, ela veio aqui, ela falou. Mas lá atrás foi feito errado. Eu escrevi isso. Não. O prefeito admitiu aqui, inclusive. Então, agora acertou. Estou falando aquele corte que ocorreu. Espero que essa tentativa de corte não aconteça mais. Na Santa Casa não aconteça, porque a sociedade se levantou. Antes da sociedade se levantar, deu que não tem mandato, você está falando todo dia, o pessoal que se encontra na rua. Eu também não tenho mandato, não. Você não tem mandato, mas você tem um poder, cara. Isso aqui é um poder. É o quarto poder. Então você tem isso, chega ou ouve. Agora, se discute isso com a Câmara antes, a Câmara é a voz do povo. Você evita 3 meses, 4 meses de sofrimento que teve nessas escolas. Vai ter esse problema na Santa Casa? Vai ter esse problema na Santa Casa? Eu espero que o Zezinho e o Tuca façam as pazes o mais rápido possível, para não virar essa guerra que pode virar a Santa Casa, que é o principal instrumento, não só de Sertãozinho, da região. O senhor esteve conversando com o Tuca esses dias, né? Meio rapidinho, mas eu pedi, mas eu estou marcando uma conversa. Ok. Mas eu porque tem agora o período de... Eu tive a oportunidade aqui de conversar um programa todo com ele, eu e o Wilson, né, o Tonho. Nós tivemos a oportunidade de conversar e tivemos a oportunidade também de conversar os dois com o prefeito. Mas o prefeito tem uns negócios, a hora que nós fomos colocar ali, não, vamos pôr ali, né, não sei o quê. Não. Já ouvi, já não sei o quê. Mas a gente tem que colocar pra gente discutir o assunto, né? Ele não gosta muito de ouvir essas coisas, não. Mas ele ouviu. Ele ouviu e depois ele colocou o parecer dele. Ele falou assim que o pessoal lá tá fazendo uma administração ruim. O pessoal não tá administrando bem. A palavra. Né? Ele colocou aqui. Sim. Não, aí ele falou que o Tuca falou assim: vai chegar um momento que vai colapsar. Aí o prefeito falou: vai colapsar porque a administração deles lá tá ruim. E não sei o que, coisa e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Tuca veio aqui com um monte de números, mostrou por A mais B. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Você aqui, eu fiquei convincente de que aquilo que o Tuca apresentou aqui que é o correto. Na minha opinião, foi muito mais incisivo do que a entrevista que o prefeito deu, com todo respeito, viu, prefeito? Sem me apoderar da condição de juiz, o prefeito, ele, para questionar a posição do Tuca, ele citou o Dr. João. Eles são parceiros, trabalham juntos. Sim. É um colegiado lá, a Irmandade trabalha. Então é o mesmo grupo que está lá. É o mesmo grupo, não mudou ninguém. Inclusive o doutor Carlos Alberto Mazer está lá também. Sim. Só que o 2021, 2022, 2023, 2024, até 2023, 2024, não sei se ainda, era o Dr. João. O Dr. João sabe que ele recebeu 156 milhões do Dr. Wilson, enquanto o Zezinho, no mandato dele anterior, foi 106. Tá? Sim. Então, significa que não vem essa de fulanizar em governos, ou fulanizar a gestão, jogar um contra o outro. Entendi. O Tuca sozinho, se ele não tiver o apoio da Irmandade, ele não faz. É um colegiado, que o Zezinho sabe disso. E o Tuca sempre Agora, a população, quando não sabe, pode começar a criticar
que é o Tuca que está brigando com o prefeito. Quem conhece o Tuca sabe que não é isso. Não, não é. Ele é um cara decente, então, honestíssimo. O Zezinho tem a personalidade dele, nós não vamos mudar a personalidade Não, de dele, nenhum. mas nós podemos auxiliar. E sabe como a gente auxilia? Pedindo que a Câmara assuma o seu papel. A Câmara está tentando, né? Não, mas tem que tentar. Tá Então, tentando. o presidente tem que montar essas comissões. Na hora que você vai um vereador falar com o prefeito, você faz uma indicação, uma coisa. Quando você joga numa comissão da Câmara, formado por todos os partidos, monta uma proposta, chama a sociedade civil organizada para apoiar, acabou. O prefeito engole ou discute junto. Em qualquer cidade. Se o Zezinho ficar sem a base de apoio dele da Câmara, sem apoiar o que a Câmara envia, acaba o governo dele. Agora, tem gente que aprende pelo amor. Tem gente que aprende pela dor. Mas o senhor falou que a Câmara... Só que o Zezinho é inteligente, ele não vai querer dor, não. Ele vai, se a Câmara chegar propondo coisas reais, factíveis, sem fulanismo, ele não é bobo de não aceitar. Esse é um modelo inteligente, ele traz o povo para dentro da prefeitura. Mas o senhor falou que a Câmara está muito quietinha. Hã? O senhor falou que a Câmara está muito quietinha, né? Não, eu não falei que a Câmara está quietinha. Estou falando que a Câmara ela pode avançar se ela ser proativa e trabalhar. Mas ela não está sendo proativa, não. Não está. Não está sendo. Tô falando, por isso que eu falo, a Câmara, eu vim na eleição, defendi, estou defendendo de novo. É que a Câmara comece a trabalhar com comissões, com grupos, e não fica o Babá tem uma ideia boa, o Mortadela tem uma ideia boa, o Atrapalhado tem uma boa, mas se passar dele, não passa a minha, não tal. E fica isoladamente, cada um apresentando um puxadinho de administração. E fica, isso é que dá trabalho para o prefeito. Deixa eu falar um negócio, senhor. Porque se você não tem um orçamento participativo, nem da Câmara no orçamento participativo. Você aceita emenda, não se discute com a Câmara. Deixa eu te falar um negócio, Tião. Você é muito inteligente, Tião. Eu julgo você uma pessoa inteligentíssima. Claro. Um homem que entende muito de política. Você acha, Tião, que a hora que se organizar nesse sentido, do jeito que o senhor está falando, de formar uma comissão com... vamos pôr todos os vereadores, não, todos os partidos, como o senhor está falando, existentes na Câmara Municipal. O senhor acha que não tem aqueles que serão chamados no gabinete? Para defender a proposta do prefeito, mas ele discutiu isso com a sociedade. Discutiu com a sociedade, mas quem é que define lá na hora lá de assinar a bagaça lá, Tião? Por isso, mas tem que mudar. Tem uma Câmara que está quietinha, Tião, está quieta demais. Eu quero pagar para ver isso aí que o senhor está falando. Eu quero ver se essa Câmara Municipal que está aí, a Câmara Municipal de Sertãozinho, eu faço um desafio aqui. Se acontecer... É difícil, é isso que eu estou falando, é difícil. Se acontecer isso que o Tião está falando... Resolve. Eu quero ver se essa Câmara Municipal de Sertãozinho, se não é um puxadinho da Prefeitura. Mas isso é o que estão falando hoje. Tirando alguns vereadores lá, que a gente tá vendo que esse pessoal tá se mexendo e falando. É a minoria. É a minoria? É a minoria. Os demais, parece quando eu trabalhava na Clube em Ribeirão Preto, que você passava de um estúdio pro outro, lá em cima, e todo mundo via quem passava, porque tinha um funil assim que a gente passava, né? E aí, sabe aquele funil aberto? Todo mundo via e passava ali, né? Então vai ter esse negócio. Eu quero ver quem é que vai fazer um negócio desse aí. São dois poderes independentes. Até Parnador, né? Não, mas só que é o seguinte, é aquela história que eu falo. A história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela independente do tempo. Pode demorar. Já demorou muito aqui para isso. Também acho. Já 6 demorou. meses já, vai pro 7º mês. Não, tô falando da história dos últimos anos do legislativo, dos últimos 3, 4 mandatos. A Maria de Cleofas Baltazar tá ligada com a gente. Bom dia, meninos lindos. Tá com saudade do Vitinho. O Vitinho não veio hoje. Né? Hoje é quarta, não é sexta. Hoje é o Tião. O Vitinho era para vir amanhã é feriado. Então o Vitinho já vai, hoje à noite, ele vai para Carmo do Rio Claro. Sexta-feira ele não vai estar aqui. Então é só semana que vem. Gordinho só semana que vem. Só semana. Tá magrinho, rapaz. Não, eu falo gordinho, o homem dos sapatos coloridos. Ele é. O Rony Moro tá ligado com a gente, bom dia. Marlene Gobi, bom dia.
A Zilma Souza, bom dia, meninos. Bom dia, Zilma. A Maro Toboni tá ligada com a gente, bom dia. O Altamiro Silva, bom dia para vocês. A Dalva Maria, bom dia. A Mônica Hermínio, bom dia. O Wilson tá falando, bom dia, meus amigos traíras. Wilson Pereira, Beto Batata. Aí só salvo o Tonho, pelo amor de Deus. Eu não tô, cara, ele tá apaixonado pela Maria Helena Menegon. E aí ninguém tem culpa. É o Wilson? É o Wilson, é. Pô, eu vejo cada declaração toda manhã, cara. Então, e agora ele comprou uma caminhonete. Não, mas ela quer passear com ele na Barão do Rio Branco. Ela quer. Assim faz 1 ano e meio que ela tá falando isso. E ela vai, filho, porque ele tá apaixonado. Negócio sério. Ele mora na mesma rua lá de casa, né? Aí. Tá fácil arrumar isso. Não, aí eu vejo de madrugada, a hora que eu saio. A caminhonete tá sempre saindo, a Maria Helena do lado. E ele fica escondendo, cara. Ele esconde, é um negócio sério. A Solange Maria Lovato Pereira tá ligada com a gente. A Catarina Bianchi também tá ligada conosco. O Fernando e a Luciana Baldo. O Antônio Duarte. O Ulisses Cantolini aqui, ó. O rei do coco aqui, ó. O famoso bico fino. Lembra do bico fino, tchau? A Terezinha Moreira, bom dia. A Camila Maria, bom dia. O Luizão Caminhoneiro. Bom dia, amigo. Meu prefeito candidato. Quem que é prefeito? O Tchão? O Luizão também precisa definir quem que é o candidato dele. Luizão tá bom, então. O Luizão é meu vereador preferido, cara. Gente boa. Catarina Bianchi tá ligada com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje ninguém xingou nós ainda não, viu, Tonho? Ô, Tonho. Tchau. Vou chamar agora de Tchau. Dupla sertaneja. Porque eu tô com o Tonho, né? Meu filho já me mandou uma mensagem aqui. Quando ele manda mensagem, ele... Aqui, ó. Ô pai, ó. Hoje a Júlia me busca na USP. Não tive a segunda aula. Você vai voltar que horas pra casa? Pra ela poder me levar aí. Por que a mãe dele não tá em casa, gente? Meu Deus do céu, viu? É uma beleza esse meu filho. Não, uma bicicleta dali é pertinho, que não tá chovendo. Eu falei pra ele, filho, você podia começar a ir pra USP de bicicleta, pô. Né? Fazer exercício já. Tá lá, o rapaz, mas ele tá... Deixa eu falar um negócio pra você, viu? A economia realmente é um negócio sensacional. O meu filho, ele tá com uma visão assim, macro. Ele tá fazendo uma escola boa pra caramba. O Tim Vanzella, bom dia, companheiros, véspera de feriado, Corpus Christi. O Zé Roberto Teodoro, bom dia, ótima quarta-feira. Vocês ontem, como é que é? Para vocês, ontem eu entreguei cartãozinho do gás, andei 29 quilômetros, pouquinho, vai Crespo. Meu Deus do céu, agora o Hernan Crespo tá no São Paulo, vai ter que aguentar ele agora com esse negócio. O Arney, filho do Wilson, bom dia, paizão. Bom dia, Batata, ótimo programa. O Celso de la Vega, bom dia, Wilson, bom dia, Batata, bom dia, Antônio Silva. Não sei se Cruz das Posses está tão calma ou eu estou muito preso em casa. Só fico sabendo das coisas através do seu programa. Pois é. A Sônia Maria Sarte, bom dia, Wilson, bom dia, Beto, Tom, internautas. Abençoada quarta-feira para todos nós, né, para nossos amados. Um abraço, Sônia Sarte. As pessoas mais inteligentes. Ela é fantástica. É uma memória do caramba. Ela se você tivesse um pouquinho Meu dessa memória Deus aí. Do céu. Isso porque ela pegou Covid, hein? Você imagina se não tivesse pego. A Covid correu na hora que viu o tamanho da inteligência da moça. A Heloísa Helena Souza Jesus. Bom dia para vocês. Tenham uma excelente quarta-feira. Um ótimo programa. Abraço. Wilson, já foi faz tempo. João Gustavo Mendes, bom dia para todos ligados no programa hoje. Estou em Ribeirão Preto. O do Palmeirense, bom dia, queridos. É o fim do mundo essa cambada de vereadores recebendo férias e 13º salário. Já recebem um salário exorbitante pelos serviços prestados. Me ajuda aí. Pois é, filho. Mas eles não têm culpa, né? O Elcio tá falando assim, o Caçapa. Grande Caçapa. Bom dia, Beto, Tonho, Tchau Macedo. Mas se você pegar uma fala do Babá da sessão de ontem, diz que as comissões nunca resolvem nada, né? Cada dia
que passa, fico mais preocupado como munícipe. Não, mas as comissões que eu estou citando, referindo, não são essas constituídas, né, que dão pareceres. São outras. São como você criar uma outra comissão especial de inquérito. Uma CEI. Uma CEI, não precisa ser na forma de CEI, mas montar grupos de trabalho. Eu também acho que não precisa ser CEI, não. Monta grupos de trabalho. E por segmento. Você faz uma reestruturação desse jeito, cria esses grupos, ou por assunto você cria. Chega e joga para o presidente aprovar, é formada, nomeada, e esse pessoal, os partidos vai discutir, indicam os seus membros que vão participar com o Poder Executivo. Para ser proativo e propor sobre o assunto que está afligindo a sociedade. Não é. E com tempo para durar, não tem gasto, não tem nada. É ocupar a hora dos vereadores lá, é direcionar a hora da dedicação dele para esses assuntos específicos, para que eles parem com o isolamento de você levar proposta individualizada, achando que isso é um ganho. Ele se perde na contribuição de ideias de feitio, de enriquecimento de proposituras, e mais, uma vez apoiada no grupo, você já sai com um alicerce, com um grupo de apoio o suficiente para você colocar em votação e já convencendo a sociedade que isso é bom, porque você chamou ela para discutir. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil de não ter implantado a democracia participativa, alguns municípios fazem alguma coisa ou fingem que faz, é a questão do orçamento participativo. Já teve, né? Então, mas nós não tivemos aqui em Sertãozinho, porque não nós teve. Não. Você fala, é o pseudo. Mas teve. O orçamento participativo, ele pressupõe o funcionamento das associações de moradores. Não existe. Não tem, acabaram com a coisa. Tem duas em Sertãozinho. Duas que trabalham isoladamente. Duas só. E se você perguntar tem uma lá no Alto do Cristo, ninguém sabe. Tem uma no Alto do Cristo, que puxa vida, agora me fugiu o nome dele. E tem aqui a do Bandeirantes. Eu não conheço outras. Acabaram com as outras todas. Inclusive a do Bandeirantes fez um trabalho que conseguiu levar o poço para lá, conseguiu toda tem o Gustavo Bonini, a esposa dele, que estão à frente, mas tem lá a diretoria toda. E a outra tem um amigo meu lá no Alto do Cristo que montou também. E os bairros que mais precisam ter... Não tem. Não tem. Esses dois, se você falar, pronto, esses dois bairros são bairros de classe média alta para cima. Não tem, então eu fico preocupado com isso. E a sociedade está desorganizada e, consequentemente, uma sociedade desorganizada, você dá uma Câmara desorganizada, sem base. Que base elegeu qualquer vereador aí? Fala, não, esse é candidato dos metalúrgicos, não, esse é dos rurais, não, esse é da saúde, não, esse é da habitação, não, esse é do esporte. Não tem. Nem o esporte, hein? Eles vão assim, falam essa aí nem não do esporte. É meu. Nem do esporte. Você tem. Do esporte voltou agora o Vilmar, né? O Vilmar não está atuando no esporte. O Vilmar voltou porque ele já foi bom vereador. Não, mas ele está atuando sim no esporte. Antes, né? Ele foi eleito. Atuando. Mas hoje o Vilmar é maior como legislador do que como no esporte. Não, mas ele tem uma história muito grande. Mas ele está atuando. Sim, ainda também. Bem, não. Então tudo bem. Está atuando também. Não, mas hoje tem esse complemento. Tem, bicho. Vilmar tem. Se ele está no esporte, então desculpe, já tem o do esporte. Tem, sim. Então ele atua no esporte, mas no time dele atua para todos? Não, atua para todos. É que eu tô para praticamente todos. Eu encerrei minha carreira de atleta e estou tendo sem tempo de ir no campo ver quem está lá. Que queria fazer o esporte, tá tentando fazer um trabalho no esporte também, mas a base de voto dele foi no esporte? Deve ter sido. Será? O Inácio, deve ter sido. Porque na campanha ele explorou muito a questão de vereador, né? Ele escutou a campanha do esporte. Tem quem faz e o pessoal não esquece. O Inácio deve ter sido, sim. Só que o Inácio está tentando fazer uns negócios, não está conseguindo não. Por exemplo, ele está querendo fazer um trabalho de chega no final da competição, o campeão que seja que receba aí um prêmio em dinheiro. Só se ele arrumar patrocinador. A prefeitura não vai fazer. Mas nem cavaca berra, Inácio. Pode esquecer. Mas não desanima, não. Não, continua água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Opa, até que fura. Até que fura. Não desanima, não. Você pode juntar mais pares aí, ó. Já tem o vereador que é do esporte também, já são dois. E vamos trabalhar. É levar a comunidade.
esportistas, ganhar os esportistas para sua proposta. Tião, obrigado pela presença mais uma vez, muito esclarecedora, sempre muito rica, né, a sua presença aqui pra gente falar. Eu fico com vergonha. Verdade, a gente fala de vários assuntos aqui, né, e a gente espera aí que a semana que vem a gente possa estar junto de novo aí, discutindo outros assuntos, que talvez sejam os mesmos, também pode ser, não tem problema, mas que a gente discuta para que a gente consiga, quem sabe, mudar alguma coisa, né? Aí olha que a minha mãe falava, quem fala demais dá bom dia a cavalo, então tem que tomar cuidado. Mas o senhor falou um negócio aí que é importante, né? Às vezes, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Né? Não, mas é isso, esse é o nosso trabalho. É isso aí, é isso aí. Quem sonha igual a gente desde eu sonho. Ao longo dos meus 60 anos eu venho sonhando faz tempo. Nós não sonhamos em riqueza, a gente sonha com justiça social. Mas que aquele que não tem o mínimo para sobrevivência. Esse é meu sonho. Um sonho que se sonha sozinho, às vezes não se sonha na realidade, né? Quando sonha junto, o Raul vai dizer, é realidade. É realidade, cara. Então vamos sonhar junto. Então vamos. Obrigado. Sonho que se sonha só, sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade. É igual o meu amigo Paraíba que eu ia falar, quando nós fizemos a primeira campanha para prefeito, eu distraído, deixei ele mandar uma notícia, uma filipeta nas 3 últimas edições do Momento Atual. Momento Atual. Ele põe uma foto minha pedindo voto e escreve embaixo: lidar com o povo não é o mesmo que lidar com o ovo. Eu tava disputando com quem? E eu xinguei na hora que você tá ficando louco, o que é isso? Aí ele me explicou. Hoje eu entendo. Obrigado, tchau. Abraço, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom feriado a todos. Sexta-feira nós estaremos de volta aqui, com a graça de Deus, aqui no seu programa STVI no ar, aqui pela STVI Web TV. Um abraço, Tonho. Bom feriado para você também, pro Wilson, pro Vitinho, para toda a nossa equipe, pro Tião, pro senhor e pra senhora aí, que Deus possa abençoar a sua família cada vez mais, tá bom? Ó, beijo do Batata, bom dia Brasil, bom feriado, momento pra gente refletir amanhã e muito, viu? Cristo vivo, Corpus Christi, o Cristo vivo, né? Inserido na gente e na Eucaristia. Então, portanto, amanhã nós vamos comemorar o momento do Cristo vivo, o Cristo que vive em nós, tá bom, gente? Um abraço a todos, bom dia, que Deus abençoe a todos.